Eu sou o João Gabriel do PET Engenharia Mecânica de Ilha Solteira e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre programação, que é uma área muito importante não só para quem trabalha com ela, mas para todas as pessoas, porque ajuda a desenvolver diversas habilidades, como a capacidade de resolver problemas, ela estimula a criatividade, além de trabalhar com diversas disciplinas, promovendo assim um grande crescimento pessoal. Porém, muitas vezes esbarramos na dificuldade de estudar programação. Mas hoje vou trazer para vocês um programa chamado Scratch, que roda direto no navegador, em um site que a gente vai deixar aqui na descrição, que é uma linguagem gráfica de programação muito simples, em que você pode criar jogos, histórias e animações. Mas antes de ir para o programa, peço que vocês se inscrevam no canal do Pet no YouTube aqui embaixo e sigam a gente nas redes sociais que estão aqui do lado. Bom, partindo agora para o programa, vocês podem ver que eu estou usando a versão de desktop do Scratch, que está disponível no site. Mas você também pode usar o programa direto pelo navegador, e ele vai ter as mesmas funções, além de ter também acesso à comunidade do Scratch, onde você consegue jogar e ver o código dos programas de outras pessoas, além de poder upar seu programa para que outras pessoas vejam. Começando com o programa, temos aqui nosso personagem, que fica na área de animação, que é onde todo o programa acontece. Nessa parte de baixo podemos alterar ou adicionar personagens. Muitos personagens já estão disponíveis de padrão, mas caso queira, podemos adicionar mais personagens nessa aba de enviar ator. Na questão dos cenários, funciona basicamente igual aos personagens. Temos vários já definidos no Scratch, mas também podemos adicionar nessa parte de carregar cenário. Tanto os personagens quanto os cenários podem ser editados nessa aba de fantasia, onde mudamos a cor, criamos traços e adicionamos textos. Os personagens padrões do Scratch normalmente já têm mais de uma fantasia, como é o caso do gato, que a gente vê que ele tem a fantasia 1 e 2. Na aba de sons, podemos editar os sons. Por exemplo, aqui você pode ver que o gato já tem o som do miau, mas eu posso editar ele, deixando mais rápido, mais devagar, mais alto, ou colocando efeitos. Além disso, o próprio Scratch conta com vários outros sons que você pode utilizar. Ou, caso queira, também pode adicionar nessa aba de carregar sons. Falando agora da programação, eu vou comentar brevemente sobre as categorias do Scratch, e a minha ideia é ir dando um exemplo à medida que eu falo sobre elas, para que no fim a gente tenha mais ou menos um programa montado. Vou começar pela parte de eventos, que é muito importante no Scratch, porque ela é basicamente responsável por iniciar seu programa. Se você olhar bem, os botões dessa categoria, a maioria deles, tem um encaixe na parte de baixo, mas não em cima. Mostra que em cima dele não vai nada, nenhum outro comando, mas abaixo dele pode encaixar outro comando. Falando da parte de movimento, ela é dada no Scratch por um eixo x, y. Inclusive tem um cenário que ajuda muito você a conseguir ver isso. Toda movimentação é dada, então, por coordenadas. Se eu escolho aqui, por exemplo, as coordenadas x, 90 e y, 45, e clico no botão, você pode ver que o meu personagem se movimentou para x, 90 e y, 45, assim como eu pedi. Falando sobre a parte de aparências, ela se linka muito com a parte de fantasias que eu tinha falado anteriormente. Aqui você tem balões de pensamento, balões de fala, você consegue mudar a fantasia do seu personagem, mudar o tamanho dele. Então, basicamente, mexe com toda a parte gráfica do programa. Agora que eu tenho essas três categorias faladas, dá para a gente fazer um exemplo. Então, começando pelos eventos. Eu vou escolher esse botão. Quando a bandeirinha verde for clicada, todas as ações que eu colocar abaixo vão ser executadas. Vem aqui na parte de movimentos e eu vou escolher esse botão. Vá para X, 0 e Y, 80, por exemplo. E na aparência, eu vou pegar esse botão de diga olá por 2 segundos. Quando eu aperto na bandeira verde, vocês podem ver que meu personagem se desloca para onde eu pedi e fala olá por 2 segundos. Outra coisa interessante aqui é você olhar e caso eu altere essa ordem, alterar aqui também a posição para que ele vai, e dou play, ele primeiro fala olá por 2 segundos e depois se desloca para a posição que eu pedi. Isso mostra que existe uma ordem nos botões. Então, quando eu estiver fazendo o programa, eu tenho que prestar atenção nisso para ver se vai acontecer exatamente o que eu quero. Para dar continuidade ao nosso exemplo, eu preciso falar de mais três categorias: controle, som e sensores. Começando por controle, ela é uma categoria tão importante quanto eventos. Isso porque ela controla quando e como uma ação vai ser realizada. Pegando esses dois botões como exemplo para comentar,
Nesse daqui, ele vai executar sempre as ações que você colocar aqui dentro. Já nesse, ele trabalha com uma condição. Se essa condição acontecer, então tudo que você pôr aqui dentro vai acontecer também. Mas, caso ela não aconteça, ele pula essa parte, indo direto para a parte de baixo. Falando sobre a parte de sensores, eles trabalham em conjunto com outros botões, como por exemplo os de controle. Eles são muito importantes porque alteram o comportamento do ator quando ele interage com outro elemento do programa. Na aba de som, ela funciona de maneira muito semelhante com a aparência, só que ela controla a parte sonora do seu programa. Aqui você trabalha com os sons que foram mostrados aqui nessa aba e pode aumentar o volume ou decidir quando eles vão ser tocados. Dando continuidade agora ao nosso exemplo, vamos adicionar mais alguns botões para que o programa fique um pouco melhor. Vou adicionar primeiro esse de som. Agora eu quero um botão de controle. Vou utilizar o sempre. Então, quando eu clicar na bandeira verde, ele vai executar tudo isso e vai continuar executando para sempre essa parte aqui. E eu vou querer que ele se mova 10 passos. Você vê que quando eu clico na bandeira verde, ele faz tudo que eu tinha pedido e continua andando esses 10 passos para sempre. Só que ele trava ali na borda. Não é isso que eu quero. Vou utilizar esse se tocar na borda volte, junto com o define o estilo de rotação da esquerda para a direita. Isso porque, se eu não utilizar esse daqui, ele vai tocar na borda e voltar de ponta cabeça. E não é isso que eu quero. Agora um de aparência para trocar fantasia. Podem ver que com alguns botões que nós adicionamos, o programa já fica muito mais complexo do que ele já estava. Vamos melhorar ainda mais isso. Quero utilizar os botões de sensores. Então eu vou adicionar mais um personagem. Quero um rato. Vocês podem ver que os personagens eles têm áreas de programação diferentes. Então eu posso programar cada um para fazer uma coisa que eu queira. Vou começar por eventos, como eu tinha falado. É o mesmo que eu escolhi para o gato. E quando eu clico na bandeira verde, os dois começam a executar. Agora um botão de controle. Sempre. Eu quero que ele espere 2 segundos e vá para uma posição aleatória. Vocês podem ver, quando eu clico, os dois vão fazer as coisas que eu pedi. Pausar. Agora adicionando mais um botão de controle. Eu quero um de condição. Se ele, gato, tocar no rato, eu quero que o programa pare. Então, clicar aqui na bandeira verde, podem ver, o programa vai continuar executando. Isso vai acontecer até que o gato toque o rato. Aí, nosso programa para, que foi a condição que nós estabelecemos aqui. Então, vocês podem ver que não foi nada muito complexo, mas já conseguimos fazer uma coisa bem legal. Agora vocês devem estar se perguntando por que eu não falei sobre as categorias de variáveis e operadores. Basicamente porque elas não são tão utilizadas em programas mais simples. A categoria de operadores é bem intuitiva e serve para realizar operações, muitas vezes trabalhando com comparações. E assim como os sensores, elas são utilizadas em conjunto com outros botões, como por exemplo, controle. A parte de variáveis funciona como um objeto que retém uma certa informação, nesse caso ela é numérica, e pode ser alterado ao longo da execução do programa. Geralmente, usamos em muitos programas para fazer uma espécie de placar no nosso jogo. Bom, finalizando, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. No futuro, nós pretendemos soltar mais vídeos onde vamos construir um programa junto com vocês e explicando como ele funciona. Obrigado pela atenção e até logo.